Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 28 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o coordenador do SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, Rafael Quaresma, e o ex-coordenador do SIDOC, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, Adelino Pedro Rodrigues. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Prevista em lei, biblioteca é artigo raro em escolas. Na Folha de São Paulo, a ANAC demora 6 anos para julgar queixa de passageiro. No Estadão, usinas do Rio Madeira têm dívida de mais de R$1 bilhão. O semanal BocNews, VLT, traçado sinuoso. No Santa Portal, Corinthians vence Palmeiras por 2-0 com gols de Guerreiro e Petros. No G1 Santos e região, sósias de craque se reúnem e atraem fãs durante futebol. No portal da UOL, o Conselho de Segurança da ONU solicita cessar fogo imediato na faixa de Gaza. A revista Veja traz na capa apagão na diplomacia. Chico. Obrigado, Paula. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no dia de ontem, o SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor de Santos, completou 24 anos de existência e de relevantes serviços prestados à comunidade santista. No programa de hoje, nós vamos debater os avanços, as conquistas, os desafios, as prioridades desse órgão importantíssimo na orientação, defesa do consumidor santista. Mas o debate em torno de todos esses temas, vocês acompanham com os nossos especialistas, que são especialistas no tema, os nossos convidados de hoje, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa segunda-feira ainda é de chuva durante o dia, mas amanhã já começa a melhorar. A temperatura continua mais amena. A mínima chega aos 15 graus e a máxima é de 19 em Santos. As ondas não passam de meio metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com 1 embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para conversar sobre os 24 anos do SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta.
bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador do SIDOC, o advogado Rafael Quaresma, e também o ex-coordenador do SIDOC, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos e colega jornalista Adelino Pedro Rodrigues. E vamos falar, é evidente, sobre o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor de Santos, aliás, cujo embrião desse centro de informação foi em meados de 1983, ainda quando Santos vivia sob ditadura e nós não tínhamos autonomia, e a Câmara Municipal de Santos, por meio do vereador Adelino Rodrigues, criava o CAC, o Centro de Apoio ao Consumidor, embrião, de certa forma, do SIDOC, que está completando 24 anos. E nesse sentido, Rafael Quaresma, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Bom dia, é um prazer participar, bom dia ao Adelino, bom dia aos telespectadores. E eu gostaria de começar essa entrevista pedindo que você fizesse um balanço desses 24 anos de existência do SIDOC, quais seriam os desafios de hoje em dia do SIDOC? Bom, La Scala, o SIDOC, ele intermedia e presta esse serviço relacionado às relações de consumo, não é? E me parece que o grande desafio, ou um dos maiores desafios, é justamente modernizar a atuação do órgão em relação aos desafios de tecnologia, não é? Com compras à distância, comércio eletrônico, possibilitando inclusive ao consumidor ter acesso direto ao órgão com abertura de reclamações, com denúncias. Isso já era feito, é feito e continua sendo feito por outros meios, não é? Quer dizer, pelo Disque Consumidor, por e-mail, mas nós vimos, e essa é um dos desafios, portanto, uma das propostas, no PROCON do Rio de Janeiro, PROCON Carioca, a possibilidade de instalarmos aplicativos nos smartphones, permitindo aos consumidores, de onde eles estiverem, né? Então, portanto, em qualquer localidade da cidade, até com aquele geomapa, informar ao órgão se há alguma discrepância ou se há alguma irregularidade no comércio, no estabelecimento, porque isso também otimizaria a nossa fiscalização. Hoje a fiscalização ela funciona por denúncia e também planilhando a cidade. Sim. Agora, claro que se os consumidores tiverem a possibilidade do interior da loja ou do centro de compras que estiverem, reportarem ao órgão a existência de alguma irregularidade, isso dinamiza e otimiza a nossa atuação. Então é uma das possibilidades, é um dos desafios. Agora a gente espera até o final do ano concretizar essa etapa. Essa semana teremos reunião com os idealizadores dessa ferramenta, não é, desse aplicativo, na Secretaria de Defesa da Cidadania, na Secretaria de Comunicação e Resultados, para ver se nós alavancamos esse projeto. Muito bem. Adelino Rodrigues, bom dia, obrigado pela presença, Adelino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, para começar, a respeito da luta que foi para a criação do CAC. Isso em setembro de 1983, não é isso? Isso, obrigado pela presença, Adelino. Fico, bom dia a você, bom dia, Quaresma, bom dia aos telespectadores. Eu tenho um pequeno passado aqui na Santa Cecília, sim, né, no programa Ver, Ouvir e Falar. É verdade. E eu, quando venho aqui, eu estou saudoso, mostro que eu estou saudoso, né, daquele programa. Mas, infelizmente, não pudemos continuar. Mas o meu carinho pela TV é muito grande, pelos seus responsáveis, enfim. Você fala do CAC, e eu tenho vontade de rir. Já te contei um caso que foi na época, com o plano Sarney. Plano cruzado, né? Nossa Senhora, era impossível você fiscalizar, porque todo lado vinha gente que tinha os interesses. Claro. E era uma época da ditadura, era uma época boa para proteção, etc. E eu vou contar rapidamente essa história, claro, porque é muito interessante. Um amigo meu, que é... Aliás, uma senhora do Morro São Bento me procurou na Câmara com um pacote de açúcar dizendo que o cara estava adulterando o preço do pacote, que naquele tempo era do pacote para o preço. Eu olhei e falei, nossa, não pode. Eu fui lá. No estabelecimento. No estabelecimento, que era uma padaria em frente à igreja. Bom, aí veio polícia, o cara foi preso, uma confusão danada. E eu
Isso que passou, tinha tantos casos, né? Um dia, campanha eleitoral, sou candidato a vereador, esse meu amigo lá do Salão Iporanga, o Roberto, me leva para fazer uma visita no morro. O primeiro lugar que ele me leva é exatamente nessa padaria. Quando o cara me viu, o cara estava lá no balcão, no caixa, quando ele me viu entrando, eu não posso dizer no programa o que foi que ele me falou. Já deu para vocês imaginarem de quanto ele me xingou, que ele estava pensando que ia ser preso de novo. Mas essa lembrança, Chico, ela revela a importância, né, de você trabalhar com a defesa do consumidor. Sim. Lógico, por ser uma época excepcional, a Câmara não tinha muito poder, e tinha o contrapoder, que eram aquelas pessoas que não queriam nunca um órgão de defesa do consumidor, que ia atingir os interesses pessoais, etc., né? Então dá para saber a dificuldade que era, na época, de montar um esquema para a defesa do consumidor. Aí depois veio, acho que na época do Beto Mansur, o convênio com o PROCON, e a coisa adquiriu um outro patamar de relação com a comunidade, que foi quando a Thelma acabou criando o SIDOC. E aí, de forma natural, acabou até esvaziando o que era o interesse da maioria dos vereadores, que não houvesse o órgão de defesa do consumidor. Mas é uma lembrança boa, porque... de certa forma foi um embrião, foi o primeiro órgão que cuidou de fato dos interesses dos consumidores em Santos. Mas você não queria imaginar como é que foi na Câmara para provar isso. Imagina. Eu, graças a Deus, tive o apoio do vereador chamado Rivaldo Justo, e não era rival do prefeito, era Rivaldo Justo, que era o nome dele. E ele que foi quem fez o parecer da Comissão de Justiça, dizendo que, na verdade, não podia. Na verdade, a legislação nem contemplava a possibilidade de você criar um órgão de defesa do consumidor. Mas ele, gentilmente, acabou cedendo, entendeu o objetivo e aí foi criado o CAC. E de lá para cá, então, tivemos o SIDOC, e o SIDOC chega hoje a esse estágio já de tecnologia, de alta tecnologia, uma das prioridades hoje do órgão. É uma das, isso. Entre tantas outras. Agora, que outros avanços e conquistas você elencaria, Rafael, com relação ao SIDOC, pelo menos nesses últimos anos? Olha, Chico, nós vimos tratando e seguimos nessa linha de conversa com o Tribunal de Justiça para implementar em parceria conosco o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? E as conversas estão bem avançadas, nós conseguimos, isso foi até no início do ano anterior, não é? Na gestão já do prefeito Paulo Alexandre e com o secretário Marcelo, que encampou essa ideia de aproximar o SIDOC do Poder Judiciário. E aí demos início a essas tratativas para que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos pudesse atuar em parceria com o SIDOC ou o SIDOC atuar em parceria com o Sejusc, que existe em outros municípios da nossa região, como São Vicente, por exemplo. E lutamos muito para conseguirmos a utilização de um imóvel que fica ao lado do Poupa Tempo, entre o Teatro Coliseu e o Poupa Tempo, onde funcionará em breve o Centro Público de Emprego, o Banco do Povo, e ali a obra, então licitada e já executada, contemplava apenas o térreo, e nós conseguimos autorização para explorar, utilizar e construir no mezanino. Então, essa obra está licitada, a empresa vencedora já foi homologada e, ao que tudo indica, na sexta-feira, 1º de agosto, temos início dessas obras. Qual é a grande vantagem? Não é? Primeiro que nós iremos transferir a conciliação do SIDOC para esse imóvel. Sim. De fato, a nossa estrutura lá na Campos Sales, 128, para a realização da conciliação não é uma estrutura que nós entendemos como a mais adequada, não é ideal, até porque é difícil o acesso para grande parte dos munícipes, consumidores, em relação às linhas de ônibus existentes, de tal modo que lá nós facilitamos não só o acesso, mas também a padronização do atendimento, porque o consumidor vai ao Poupa Tempo e retorna na audiência de conciliação para o imóvel ao lado, não é? E com isso, aproximando o SIDOC do Sejusc, nós conseguimos estabelecer um título executivo nos nossos acordos, porque hoje, infelizmente, o que acontece não com o SIDOC, mas é uma realidade, eu diria uma triste realidade dos órgãos de defesa do consumidor. O acordo homologado no SIDOC, mas não cumprido pelo fornecedor, obriga invariavelmente o consumidor a buscar os seus direitos na justiça, não é? E se nós conseguirmos transformar os nossos acordos em título executivo, com
consumidor vai, como já diz o nome, executar esse seu direito na justiça, ganhando aí, queimando algumas etapas nesse procedimento. Mas para isso nós precisamos do Poder Judiciário. Então as tratativas de nos aproximarmos do Sejusc é justamente permitir que os títulos do SIDOC, ou os termos de conciliação, melhor dizendo, sejam títulos executivos e permitam ao consumidor, em caso de não cumprimento do fornecedor, a execução direta disso. Então trabalharemos em conjunto com o Poder Judiciário. A ideia é que essa obra esteja concluída até o final de novembro, pelo menos até o final desse ano. Muito bem. Adelino, você dirigiu o SIDOC, você acha que essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes gargalos do SIDOC, a par da questão orçamentária? Orçamento, por exemplo, para um organismo como o SIDOC, com toda a sua complexidade e dimensões, é insuficiente? Agora depende, qual é o projeto, o que você pretende fazer. Evidentemente que o que o Rafael está fazendo tem um custo, seja ele qual for. Mas existe um aspecto muito interessante, Chico, e eu gosto de estar lembrando que não era uma coisa comum, sobretudo na nossa cidade, que é exatamente a possibilidade de você desenvolver projetos que em nenhum momento breque projetos de iniciativa anterior. O que eu quero dizer com isso? Os prefeitos, ao longo dos anos, sobretudo fora da época do regime de exceção, eles talvez até sem perceber em algum momento, eles estão dando continuidade ao trabalho que é feito antes. O que eu quero dizer com isso na questão do SIDOC? Eu saí do SIDOC, nós devíamos ter aproximadamente 1 milhão de valor de multa arrecadada. Eu nunca perguntei para o Rafael, e nunca perguntei para ninguém, o que é feito do dinheiro, o que o Rafael está fazendo com o dinheiro. O que vale é que ele, de alguma maneira, está dando continuidade ao trabalho que a gente estava fazendo lá no governo Papa. E isso é importante, mas não só no SIDOC. Eu não gosto nunca de minimizar a importância dos outros setores. Eu também não vou estar falando aqui, porque vão ficar o dia inteiro. Mas o fato de você poder dar continuidade ao trabalho anterior, seja ele em que grau for, isso é bom para quem? É fundamental para a cidade, é bom para os moradores. E isso eu estou vendo agora. Né? Eu estou observando que muitas das atividades propostas pelo Papa, o Paulo Alexandre está pegando isso na unha e está tocando em frente. Então, não queria falar só do SIDOC, eu queria dizer do geral, da política da cidade, né, do desenvolvimento da nossa cidade e, sobretudo, viu, Chico, e muito importante, o desenvolvimento da nossa região, enquanto região metropolitana, que muitos prefeitos, infelizmente, estão esquecendo que isto aqui é uma região metropolitana. Santos não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor que Santos. Agora, você fica muito preocupado quando você vê, por exemplo, o projeto VLT está sendo desenvolvido somente em Santos e em São Vicente, por questões que a gente sequer pode imaginar. O ideal, se você conheceu o TIM, Rafael deve ter conhecido o TIM ia até o litoral, lá embaixo, e Peruíbe, avançava, as famílias... Passava e vinha da área continental de São Vicente, e agora dessa vez não virá. E agora o que fizeram? Proibiram simplesmente que o VLT avance para a Praia Grande. Já em São Vicente, é bom que se lembre aqui, para que as pessoas não esqueçam, em São Vicente, numa administração do deputado federal, ele não queria o VLT, e ele foi claro, ele queria o veículo leve sobre pneus. É o BRT. Hoje mudaram para o BRT. Que é o BRT hoje. É o Bus Rapid Transit, que é o veículo leve sobre pneus. O que é um absurdo, porque você já tem a linha, você vai asfaltar a linha para colocar ônibus. Aí eu pergunto, o atendimento do VLT e o atendimento do ônibus, eu estou dizendo do ponto de vista da sociedade. O mais interessante, eu discuto com quem quiser, é o VLT. É um transporte de qualidade, é um transporte barato. Conforto, e aí, no lugar que foi impossível, e lógico, também ia demorar muitos anos para acontecer isso, mas era uma maneira de você dizer para a sociedade que você acredita em continuidade. Mas pensar dele na região de forma metropolitana. Problemas comuns exigem soluções comuns. E nesse sentido, só para aproveitar esse gancho, Rafael, do ponto de vista da prestação de serviço, da defesa do consumidor, o trabalho é metropolitano ou ainda não? Olha, Chico, eu diria até que mas poderia ser mais, não é? Porque, como disse o Adelino, nós somos conveniados à Fundação Procon e a Fundação Procon trabalha com uma gestão descentralizada. Sim. Então, aqui em Santos, por exemplo, nós temos uma das regiões administrativas
do Estado no que diz respeito à Fundação Procon. E o núcleo regional, como eles chamam, não é? A regional do Procon em Santos, ela contempla não só o nosso município, como todo o litoral sul, vai até o Vale do Ribeira, pega também o litoral norte. E para que haja algumas medidas que abranjam todos os municípios, ou pelo menos a região metropolitana da Baixada Santista, o próprio Procon faz a escolha de algum representante dentre os coordenadores do órgão para que aproxime, não é, a Fundação Procon dos órgãos municipais. E no nosso caso, o representante é o Alexandre Cardoso, que é o coordenador do Procon do Guarujá e que vem fazendo algumas tratativas nesse sentido. Tivemos reunião semestral, não é, para que fossem trocadas experiências. Sim. Nós mesmos aqui recebemos no semestre anterior, na verdade no segundo semestre de 2013, o desse ano foi já em Guarujá, mas no ano passado na antiga sala da Câmara Municipal, na Sala Princesa Isabel, não é? Para fazermos essa troca de experiências e de certa forma entrelaçarmos algumas políticas. E algumas medidas são feitas contemplando outros municípios, como por exemplo as operações realizadas pelo Procon em parceria com os órgãos municipais. Nessa semana, inclusive, teremos a Operação Dia dos Pais, que não é feita apenas em Santos, mas também em outros municípios, fruto desse trabalho conjunto com a Fundação Procon de São Paulo. E o teu orçamento, ele é suficiente, Rafael? Olha, o Adelino tocou num ponto interessante, né? Porque ele falou lá desse 1 milhão e, de fato, nós temos esse valor em caixa, que, de certa forma, nos dá uma certa tranquilidade, digamos assim. Exatamente, uma certa tranquilidade. E isso é fruto da atuação do órgão de anos e anos atrás, não é? Quer dizer, da gestão do Adelino, das gestões anteriores, como certamente a nossa deixará para os sucessores, não é? Esse ano nós tivemos a aplicação de 3 autos de infração contra a Vivo, totalizando mais de 22 milhões de reais, obviamente ainda não pagos, não é? Uma das ideias, inclusive, é finalizar... Então, nós tivemos uma reunião no Procon em 10 de junho, né? Um pouquinho antes da Copa, até para falar do Procon na Copa, etc. E aí um dos pontos era justamente o procedimento administrativo desses órgãos, desses autos, porque ainda estava o terceiro auto, o último lavrado, no prazo de defesa. Então, o compromisso que nós recebemos da diretoria executiva do Procon era que até o final de julho, na esfera administrativa, estes autos estariam julgados. Claro que, pelos valores envolvidos, provavelmente isso desencadeará também um processo judicial. Mas daqui a alguns anos, não sei quantos, não é? Esse valor, parte dele, porque o convênio é 50-50, parte dele virá para a conta do SIDOC, então beneficiará os futuros gestores que estarão à frente, como nós, obviamente, nos beneficiamos do trabalho que já foi feito anteriormente por quem esteve à frente do órgão. E nesse ponto, quer dizer, o Adelino fala de 1 milhão e é exatamente o que tem um pouquinho mais hoje, né? Até porque rende também juros e correção, lá o dinheiro, estamos próximos aí a 1 milhão e 100 mil reais. Essa obra que será executada agora no segundo semestre, ela oscila em quase 500 mil reais para a execução de toda essa estrutura. Então ainda teremos e fazemos a obra, né? Conseguiremos fazer a obra justamente por termos esta verba em caixa. Sem dúvida nenhuma. Rafael, peço sua licença, Adelino, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Segunda fase do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista lutando por uma vaga na final. Acompanhe a classificação e notícias do futebol no santaportal.com.br.
Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o advogado Rafael Quaresma, que é o coordenador do SIDOC, e o jornalista, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos e ex-coordenador do SIDOC, Adelino Pedro Rodrigues. Temos agora perguntas de telespectadores, não é isso, Paulo? É isso, Chico, são duas perguntas. Na verdade, a Ana do Gonzaga, ela nos enviou uma pergunta aqui por e-mail, faz a seguinte questão até com o Rafael. Quanto tempo o consumidor deve aguardar para registrar uma reclamação no SIDOC? Olha, Ana, não tem um prazo mínimo, né? Quer dizer, a partir do momento que o que foi acordado não está sendo cumprido, ou que há alguma desconfiança por parte do consumidor, ou até mesmo uma insatisfação, ele já pode se utilizar dos canais de atendimento do SIDOC ou presencialmente comparecer ao Poupa-Tempo e registrar a reclamação. Não há um prazo mínimo, de tal modo que é possível fazer a reclamação imediatamente. O quanto antes melhor, né? Sim, sim. É melhor. Apertou o calo, corre lá. Corre no SIDOC. Quanto antes melhor. Tem mais uma pergunta, não tem, Paulo? Agora é da Cristina, Chico, moradora do bairro da Ponta da Praia, também nos enviou através do e-mail. As compras pela internet são seguras? A quem o consumidor deve reclamar? Ao site, à loja ou ao fabricante do produto? Olha, me parece que reclamar, ela pode reclamar também aos órgãos de defesa do consumidor. Qualquer um desses citados podem ser, obviamente, acionados e sempre é bom que haja esse primeiro contato, essa intermediação direto com o comerciante, com o fornecedor, com o fabricante. Isso abrevia, de certa forma, uma abertura prematura de reclamações lá junto ao SIDOC. Mas como uma parte da questão também é quais os cuidados, né, ou como evitar aí surpresas. Bom, é importante que o consumidor veja a reputação destes fornecedores junto ao próprio site do PROCON, não é? Então, o site da Fundação PROCON disponibiliza 320, se não me engano, endereços eletrônicos não confiáveis. Então, essa já é uma primeira cautela interessante, até porque não custa nada, né? Quer dizer, uma você dica tá navegando... ótima. O site do PROCON, portanto, tem uma lista com todos os sites não confiáveis. Então, antes de comprar pela internet, vai no site do PROCON e verifica lá. Né? Inclusive, na semana passada, eles enviaram para todos os órgãos conveniados, o SIDOC recebeu mais 18 endereços que são investigados por eles, né, mediante reclamação, denúncia dos consumidores, e depois dessa averiguação, realmente inseridos na lista. Agora, também pode ver a reputação do fornecedor nas redes sociais, não é? Então, o que falam daquele fornecedor em outros canais disponibilizados pela internet. Isso, de certa forma, diminui bastante o risco de comprar alguma coisa em sites não confiáveis. Porque, Adelino, essa é uma prática hoje, está se tornando rotineira, né? Das pessoas comprarem muitas vezes pela internet e terem problemas sérios. É verdade, mas não há como você pode até orientar e tudo, mas há uma certa ansiedade na hora da compra de determinadas pessoas. Que não tem SIDOC que dê jeito. Principalmente os jovens, né? Já são muito ansiosos e tal. Tem dinheiro no bolso, não adianta, vai comprar mesmo, viu, Chico? E aí acaba fazendo burrada, é verdade. O conselho que a gente dá é assim, tem dinheiro, vai comprar, esgota a possibilidade de consulta. Pesquisa, né? Duvide sempre que aquilo ali é o menor preço. É a melhor, coisa, né, Rafael? Duvide que aquilo ali é barato, que aquilo é um preço razoável. Não, vá no outro fornecedor e comece a fazer pesquisa. Senão você não vai fazer uma boa compra. Você der sorte. Até porque milagre ninguém faz, né? Quer dizer, quando tem muita disparidade de preço, é sinal de que alguma coisa ali não vai bem, né? Porque... Sim. E ainda mais quando você encontra esses preços em sites que não são sites mais conhecidos. Mas não há uma imagem de que pela internet é mais barato? Há um conceito, pelo menos assim, mais ou menos disseminado. Mas pela internet, vai no site, e é quando acontece esse tipo de problema. Eu não sei se é sempre mais barato, mas certamente é muito mais prático, né? Então essa praticidade também atrai o consumidor, porque é muito fácil comprar pela internet. Então, você veja, vou dar um exemplo para vocês que são especialistas nessa matéria. Você vai numa determinada loja aí, grande e tal, que venda de eletrodomésticos, por exemplo. Você vai lá na loja e procura, pesquisa o preço e tal. Vai na internet e no site dessa mesma loja,
o preço cobrado via internet é mais barato do que na loja. Então você vai na loja, mas espera aí, mas no site está dizendo que custa X, aqui custa Y, e a explicação do vendedor, não, mas é que aqui tem os custos da loja, não sei o quê, esse tipo de coisa, Rafael, isso é muito comum. Não, é verdade. Isso e também tem muita bandidagem, né? Vamos falar a verdade. Não, você vai numa loja, está lá, o preço de uma mercadoria, R$1.000, seja uma geladeira qualquer, R$1.000, ou 10 de R$100. Quer dizer, é o mesmo preço. Se você pagar à vista, é um preço. Se você vai pagar em 10 vezes a prazo, é o mesmo preço. Alguém está roubando alguém. Tá certo? Você concorda com isso? Porque R$1.000, 10 meses depois, é outro valor. Lógico. Então, o comerciante, na verdade, já está enganando o consumidor ao fazer uma proposta. Outra coisa, 100% de desconto. E uma loja na Pedro Lessa que estava lá, 100% de desconto. 100% de desconto, minha gente, é de graça. É de graça. Tá certo? Você acha que ele vai dar de graça? Claro que não. Então, é aí que o consumidor precisa tomar cuidado, que existe muito esperto. Nem todos os comerciantes agem dessa forma, mas tem muita esperteza no meio. Por isso, Rafael, uma época, lógico, não consegui porque também nem havia tempo, mas é um negócio para você até se deitar em cima disso aí e estudar. Por que nós temos um órgão que trabalha com um quadro técnico altamente especializado, que os fiscais do SIDOC são danados, todos, não tem exceção. E aí, você tendo a equipe técnica, a prefeitura dando suporte, por que você não tem a sua fundação SIDOC? Entendeu? Nunca houve tempo de tratar isso, que é uma coisa complicada, não é tão fácil como eu estou falando. Mas se eu estou trabalhando e no final das contas eu estou dividindo 50% com São Paulo, com o PROCON, por que eu não posso fazer a fundação SIDOC, que amanhã eu vou ter 100%. Isso. O que seria esse 1 milhão que a gente comentou aqui, estaria no mínimo em 2. Claro, então, é verdade. Quer dizer, você pode trabalhar essa ideia, mas é a sugestão para o Rafael dar sequência. Não foi possível naquela época fazer. Que também não é tão fácil. Claro, não é fácil, mas alguns municípios têm, né? Campinas, por exemplo. Campinas é engraçado porque eles trabalham com o nome PROCON e não são conveniados à Fundação PROCON. Porque lá o órgão municipal de defesa do consumidor também se chama PROCON. Mas eles têm toda uma autonomia justamente porque a organização deles se dá através de uma fundação. Né? E, lógico, a fundação tem muitos atrativos aí para o próprio funcionamento e funcionalidade do órgão. Agora, é um interesse dos nossos funcionários lá, né? Dos colaboradores, porque o pessoal lá encampa essa bandeira, né? Quer dizer, a ideia dos funcionários, me parece, é justamente trilhar esse caminho, de caminhar para que o órgão atue aí através, ou se reorganize mediante a criação de uma fundação. É muito trabalhoso, mas é uma boa ideia. Essa ideia é bem interessante. É um caminho, portanto, para o futuro do SIDOC. Já falamos dos avanços, conquistas, desafios, prioridades, pode ser listada como prioridade. Agora, e as dificuldades do SIDOC e da defesa do consumidor, senhores? Adelino, começando por você. A dificuldade é que você fala do ponto de vista do consumidor? Dessa relação com o consumidor. Olha, Chico, eu não sei, eu não tive nenhuma dificuldade no trato com o consumidor. A gente percebe que é um mais exigente, outro menos exigente. Mas agora, dificuldade para tocar um órgão desse, em defesa... Primeiro que em defesa da sociedade, cabe tudo dentro do SIDOC, né? Todo tipo de compra, todo tipo de produto que o cidadão acaba fazendo uso. Pelo menos no tempo que eu estive lá, não sentia essa dificuldade. Ou no relacionamento, ou mesmo na compra, é a personalidade de cada um. Às vezes o cidadão reclama e ele não tem razão. E aí o SIDOC também é obrigado a alertar. Ou vai ao SIDOC sem a documentação necessária, por exemplo? Também, sim. Isso. Mas não, eu digo, nada que fosse grave ao ponto de você questionar o órgão pelo fato de estar sendo procurado por isso. Você entende assim também? Então, eu diria que, na verdade, a dificuldade não está, talvez, no órgão em si, mas nas etapas que o consumidor tem que vencer para fazer valer o seu direito. Isso é alguma coisa que a gente precisa, de certa maneira, romper. Não é? Então, não é fácil, e a gente sabe que não é, seja porque somos consumidores, seja porque estamos lá agora junto ao órgão de defesa do consumidor, mas há o consumidor precisa ter muita vontade de fazer valer os seus direitos para utilizar os caminhos que são colocados à disposição dele, não é? E isso é o que nós precisamos melhorar. Então, é necessário facilitar. Eu ainda na semana passada tive com o pessoal do Poupa Tempo, não é, que faz
o atendimento de campo, digamos assim, o pessoal que está na linha de frente lá do atendimento, que recepciona o consumidor para esclarecer dúvida, prestar orientação, abrir reclamação. E o que eu sempre friso com eles é de que quanto mais nós facilitarmos o atendimento do consumidor que nos procura, melhor. Porque o consumidor, quando vai lá, aconteceu já o que a Paula e a Ana, a telespectadora do bloco anterior, mencionaram, né? Quer dizer, às vezes ele já falou com o fornecedor, já manteve contato com o comerciante, quer dizer, lá é a última esperança dele antes de buscar o judiciário. E não cabe a nós obstaculizar esse caminho. Então, facilitar esse atendimento me parece que é um complicador ali que a gente precisa melhorar. Nesse sentido, eu acho que ainda temos muito a avançar. Um caso comum, Rafael, Adelino, e vocês já devem ter vivido essa experiência também, são determinadas promoções de hipermercados que você compra um determinado produto, uma determinada quantidade e recebe como brinde um outro produto qualquer, né? Associado a essa compra. Muito bem, quando você vai passar as suas compras junto ao caixa, mesmo que você lembre a mocinha de que aquele produto vem junto com o original, normalmente a resposta é assim, no final vem o desconto. Se a compra é grande, já aconteceu isso, eu já presenciei diversas cenas em supermercado, onde as pessoas, mas como? A pessoa vai olhar sua nota para verificar se ali consta o tal desconto. E muitas vezes, Rafael, não consta. Passa meio que batido. Não só disso, né? Então, diversas situações, essas promoções, pague 3, o preço é menor se você levar 3 do que levar 1, aí o desconto vem sempre no final. Por que isso acontece? Segundo eles, é por conta do próprio sistema operacional que gerencia essa... Hoje em dia, com a tecnologia... Pois isso acontece, Chico, não apenas quando há produtos em promoção, né? Mas essas redes supermercadistas, elas trabalham com cartões de fidelidade, né? Então, alguns clientes que têm o tal cartão, eles também são beneficiados, seja com acúmulo de pontos, seja com desconto ao final da compra. E é necessário que o consumidor redobre a atenção, primeiro porque hoje no mercado, nós não temos mais, como disse o Adelino, né, antes na questão do açúcar, o preço no produto, né? Quer dizer, hoje a prática é perfeitamente válida, legal e aceitável, né? O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou faz tempo, inclusive, a esse respeito, de que a informação do preço através do leitor por código de barras é possível, então isso exige já uma memorização do consumidor, porque ele vê o preço na gôndola e nem sempre esse preço é o que aparece lá na frente do caixa. Bom, afora isso, tem justamente a concessão do desconto ao final também. Então, são algumas medidas ali que obrigam o consumidor a estar sempre atento e nem sempre ele está, né? Aliás, os consumidores... Você não faz uma compra do mês, uma compra grande, claro. Vai ficar fazendo conta ali de centavos, é complicado. Então, assim, a justificativa é de que o sistema operacional... Eu acho que tem alguma questão, isso não foi passado para nós, né? Mas eu acho que tem alguma questão aí de ordem tributária, alguma outra coisa, para que essa concessão seja feita ao final. Mas poderia ser melhor informado, né? Pior que isso é o preço que você vê na gôndola. E aí, quando chega no caixa para pagar, o preço é diferente. E gozado nunca é menor. É sempre maior do que o preço que está estabelecido na gôndola. Já reparou isso? Quer dizer, como é que faz o cidadão que tem uma língua de sogra desse tamanho? Primeiro que ele não vai lembrar o preço que comprou lá atrás. Claro. Ele compra pelo preço oferecido na hora. Quando nós fazemos... Confiando, acreditando. Claro, porque como o princípio é o da boa-fé, né? Quer dizer, então todos imaginam que se haja dessa maneira. Quando nós fazemos as verificações, as fiscalizações no supermercado, uma das tarefas é justamente essa, do que eles chamam lá de gôndola caixa. Então pega lá o carrinho com produtos aleatórios, sortidos, se anota na planilha qual é o valor que está na gôndola e depois pede para se abrir uma frente de caixa para ver se o valor bate. Na maioria das vezes, disse o Adelino com razão, esses valores são muito superiores, não apenas em mercado, né? Nós recebemos outro dia uma denúncia de um consumidor de uma rede de drogarias em que, sei lá, de 6 produtos que ele comprou, 4 ou 5 tinham um produto diferente do que estava na gôndola de caixa e para mais.
Então vimos e realmente constatamos e acontece. É impressionante, acontece por mais que a gente fale, por mais que a gente conscientize, parece que é uma prática arraigada no comerciante que ainda leva tempo para mudar. E leva vantagem, tem gente que não pode vender a carne já previamente moída. Isso aí. Sim. Tem supermercado aí que parece que pode, que tem uma legislação que favorece, enfim, que protege. Mas, por exemplo, um estabelecimento onde eu compro lá na Pitácio Pessoa, que eu não vou dizer o nome aqui, mas é pertinho do Canal 6, do lado da padaria, ele fazia o quê? Eu chegava, a primeira coisa, vou ver a carne moída. Então estava lá a carne moída, não tinha preço, né? E eu alertava, falava, vai os fiscais aí uma hora do SIDOC, vai multar vocês. Ia o fiscal, multava, mas não adiantava. Eles não corrigiam. Ou a carne moída não prestava mais para eles, e aí qualquer coisa que fosse de preço estaria bom, ou era muita safadeza, está sendo alertado. E pior, tem pessoas que vão comprar, sabe da irregularidade, e por ter um poder aquisitivo maior, talvez, não dá bola. Eu vi isso numa compra de uma picanha, que o preço estava diferente, o preço na peça estava diferente do preço anunciado. Eu alertei a senhora que estava comprando, faz tempo. Eu falei, olha, já está pagando, ali tem um outro preço. Ah, não, faz mal. E foi embora e pagou o preço maior que estava lá no produto. A questão também de consciência. A conscientização tem que ser de ambos, né? Não é só do comerciante, mas também do consumidor. É de todos. Peço a licença, Rafael Adelino, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 28 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador do SIDOC, o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor de Santos, o advogado Rafael Quaresma, e o colega jornalista, ex-coordenador do SIDOC, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, Adelino Pedro Rodrigues. E neste bloco eu gostaria de falar sobre as principais queixas da população, dos consumidores, junto ao SIDOC, e também a respeito do índice de resolutividade dos casos que chegam até o SIDOC. Rafael, quais são as principais queixas hoje que o SIDOC registra? Olha, eu diria que são os serviços que atendem a grande massa de consumidores, não é? Então, até pelo próprio número de clientes que estes fornecedores possuem, o número de reclamações acaba sendo maior. Estamos falando, portanto, das teles e dos bancos, não é? Há também nesse ranking... Telefonia, portanto, lidera. Exatamente. As operadoras de telefonia lideram, não é? Duas delas na primeira e segunda posições, respectivamente. Depois vem uma grande rede de varejo, não é? Que também comercializa pela internet, e aí os bancos. De certa forma, por conta desse número de consumidores atingidos, mas também pela má qualidade, em certos pontos, dos serviços prestados, disponibilizados, não é? E muitas das vezes, Chico, o que nós verificamos é uma má vontade do fornecedor em resolver o problema do consumidor, porque, a bem da verdade, não precisaria da intermediação do SIDOC para resolver questões pontuais, não é? Claro. Nesse sentido, até falando das teles, essa última resolução da Anatel, nós acreditamos que vai melhorar esse atendimento, porque eu já presenciei lá no Poupa Tempo, a nossa equipe de atendimento, aguardar por até 40 minutos
para resolver o problema do consumidor que está lá no balcão. Quer dizer, o consumidor perde esse tempo, o nosso atendente engessa lá o atendimento, porque fica 40 minutos também no telefone de um canal de comunicação que é exclusivo para órgão de defesa do consumidor. Quer dizer, a gente imagina o que não passa o consumidor. Do cidadão. Liga. Quando liga para uma dessas operadoras para resolver um problema banal do seu telefone. Banal. Então, essa coisa de celular, avanços, tudo moderno, são grandes anunciantes das redes de televisão, são grandes anunciantes patrocinadores da mídia, seleção. Patrocinadores e tal, mas não funciona. Na verdade, experimente o senhor ligar para qualquer um desses organismos de telefone, qualquer uma dessas empresas, para fazer uma simples reclamação. Agora nessa resolução da Anatel, quer dizer, é obrigatório a empresa, caso a ligação seja interrompida, né? Porque muitas das vezes eles derrubam a ligação e a gente sabe disso. Claramente desligam. Mas agora a resolução da Anatel obriga que a empresa faça contato com o consumidor, não é? E também que a empresa disponibilize logo no primeiro menu, isso já vinha antes e se manteve, a possibilidade de cancelamento do aparelho, e até cancelamento do serviço, e até a possibilidade de cancelamento remoto. Com relação ao índice de solução, o serviço se dá em duas etapas, digamos assim. A primeira, daquele atendimento que pode ser resolvido pelo envio daquela carta de informação preliminar, a tal CIP, né, que a gente chama, e muitas das vezes esse primeiro contato, essa prévia intermediação do fornecedor com o consumidor já resolve o problema, porque evita a designação de audiência, não precisa marcar audiência e não precisa fazer com que o consumidor e fornecedor compareçam ao SIDOC. Mas se essa carta não for suficiente ou não houver resultado, aí sim o consumidor retorna e é feita a abertura formal da reclamação com a marcação de audiência. Com o outro, nós oscilamos aí de 80%, às vezes até 85% de solução, que é um índice bastante satisfatório. Lógico, gostaríamos, até o Adelino disse aqui em off, gostaríamos de 100%, né, Adelino? É a nossa meta e a intenção. 80% porque nesses 20%, 15% nós temos também ausência de fornecedor, então fica impossível, obviamente, você conciliar quando uma das partes não está presente, né? Então, a própria ausência do fornecedor impede a conciliação ou uma falta aí de ponto em comum para a solução da demanda. O que mostra que a conciliação, o diálogo e o entendimento funcionam. Né, Agora, gozado, por que isso não funciona na Anatel? Se você criou, veja bem, Chico, uma agência reguladora, não é para beneficiar a empresa, é para beneficiar o cidadão que liga. É o que se deduz. Isso, aí fica tocando o telefone 5 segundos, 10 segundos. Aí, pois não, aí você conta o teu problema. Normalmente não é pequeno. Aí a pessoa, vou estar atendendo 1 minuto, já ouviu isso, né? Quase todo mundo já ouviu isso, vou estar atendendo. Só que, gozado, a agência reguladora, que é quem tem a competência de analisar essas questões, não se envolve em nada, não sabe de nada, com tanta reclamação, com os órgãos de defesa do consumidor dizendo que a telefonia é a maior reclamação. Isso, ó. Na sua época também era? Também, imagine, antes também. Quer dizer, cadê as agências? E se você for para a energia elétrica, é a mesma coisa. Então você repara, o problema está onde? O problema está lá atrás, quando criaram as agências reguladoras e não disciplinaram em lei o que aconteceria com elas se não funcionasse. Então você tem um órgão governamental que não funciona, que deveria fiscalizar tudo isso. E está funcionando em detrimento dos interesses da população. Não, sem dúvida, isso é muito sério. Aliás, basta o cidadão ligar. Primeiro que o atendimento é virtual. Né? Digite tal, digite isso, até chegar no número 9, que é quando o atendente vai ouvi-lo, já leva uns 15 minutos. Quando a moça volta na linha, obrigado por estar aguardando tanto tempo. Isso aí são 4, 5 vezes. Mas a legislação obrigava que fosse o atendimento em 1 minuto, 2 minutos, agora não, isso já se perdeu. Veja, né? Permanece, né, Sim, Chico? Permanece no papel. No papel. Infelizmente é isso. Aí entra justamente esse ponto que o Adelino disse, quer dizer, do papel da própria Anatel, né? Falando aqui, eu fico muito à vontade para falar da questão pontual envolvendo a Vivo, né? Porque também é um fato público e notório, então não tem problema nenhum em citar e falar. Aliás, desde 11 de dezembro de 2013, por conta daquela pane geral, né? Que derrubou a internet, telefonia móvel e fixa, de lá para cá, mais 3, 4 grandes episódios aconteceram envolvendo essa mesma prestadora de serviço. E uma das medidas, a gente está tentando fechar de todos os lados aí a possibilidade, né,
da empresa driblar os autos de infração, e numa das medidas que fizemos, bom, primeiro oficiamos a empresa para que informasse como as estações de rádio base, lá que eles chamam de ERBs, funcionam no município de Santos, para saber qual é o tal do ponto cego, quais são as áreas de sombra, porque isso foi passado por nós, na época, pelo secretário Marcelo, quer dizer, de que em algumas localidades, algumas regiões de Santos, é fato você passar com o celular, né, ou você estar utilizando, aproveitando aqui o gerúndio do Adelino, o aparelho, e a ligação simplesmente cai. Fizemos isso com a empresa e também com a Anatel, para que a Anatel nos informasse a quantidade de reclamações por ela recepcionadas envolvendo esse tipo de problema. Da Anatel ainda não recebemos a denúncia, e eles são tanto quanto renitentes aí na informação ou em alimentar os órgãos de defesa do consumidor com esses dados. Agora, precisamos, até para saber se o que consta na Anatel, pelo menos se aproxima daquilo que nós temos de registro no nosso órgão municipal de defesa do consumidor. Claro. Agora, e com relação, vocês falaram da telefonia, mas ela dos acabou, bancos desculpe, e tal, não. Ela acabou, a telefonista que estava no aparelho, ela está voltando aqui, está querendo saber qual é o seu CPF, seu SIC, onde é que você mora. E, quando você dá, ela fala assim, o senhor podia repetir, porque está cortando a ligação? Chega, uma paciência. Não, o pior é que depois de um tempo, quando você começa a se exaltar, e eles não têm resposta imediata, antes de chamar o supervisor, vem lá o supervisor não sei de onde para atender, a ligação simplesmente cai. É o chamado sinal de ocupado. Aquilo é desesperador. E ninguém liga para isso. O cidadão tem que se... Olha, tem uma teoria... É um horror. A falta de respeito com o cidadão. Serviços públicos estão ganhando dinheiro, rios de dinheiro aqui no Brasil e não prestam um serviço decente. Olha, Chico, só para fechar essa parte, né, mas tem uma teoria lá não no judiciário, mas no direito aí, e até foi uma tese de doutorado de um estudioso de Vitória, no Espírito Santo, que ele chama a teoria do desvio produtivo. O tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas que ele não criou. Sim. Como uma forma de permitir a indenização por danos extrapatrimoniais, portanto dano moral, em situações como essa. Dano moral, os órgãos de defesa do consumidor não intermediam. Então, quem busca uma indenização por dano moral não utiliza a via administrativa, sim, precisa ir diretamente ao judiciário. Mas é importante conscientizar ou chamar a atenção até do Poder Judiciário de um modo geral para essa realidade. Porque o consumidor, ele não tem prejuízo apenas quando o nome dele é inserido indevidamente nos órgãos de defesa do consumidor, ou nos órgãos de proteção ao crédito, melhor dizendo, né? Serasa, SPC. E isso causa prejuízo à imagem dele. Mas esse trato com os atendimentos virtuais, eletrônicos, isso causa uma crise de nervos, de angústia no consumidor que é impressionante, inimaginável. E então, portanto, é possível sim pensarmos em indenizações em situações como essa. Sem dúvida nenhuma, caberia, porque acho que todos nós já passamos por situações parecidas. E não foi uma nem duas vezes. Basta ligar para qualquer dessas operadoras para arrumar problema e não tem nada. Rafael, nós já estamos chegando no final do programa. Eu queria rapidamente que você fizesse um balanço da operação Balada realizada pelo SIDOC na última sexta-feira nos locais de balada da cidade. Nós tivemos na sexta essa operação, visitamos 15 estabelecimentos comerciais, na verdade 15 casas noturnas, não é? Estabelecimentos de shows, na praia, no Gonzaga e também no centro histórico, para verificar o cumprimento da lei antifumo e anti-álcool. E das 15 casas visitadas, as 15 cumpriam efetivamente o que determina a legislação, disponibilizando área específica para o fumo, área externa, e também sinalizando e impedindo o consumo de bebida alcoólica por menores de 18 anos. E rapidinho, na semana passada, na quarta-feira, tivemos também a vinda da unidade móvel da Fundação Procon, aqui para o Gonzaga, com a prestação de serviço aos consumidores, entrega de material de orientação e também a visita a 30 estabelecimentos comerciais da região, com a orientação da grande maioria desses fornecedores, comerciantes. Apenas 4 deles foram autuados. Um balanço desse período, até em razão dos 24 anos de existência do SIDOC. Adelino, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, Adelino. Obrigado, recebê-lo. Foi um prazer participar do seu programa, ao lado do Rafael, que eu sei o trabalho dele, ter acompanhado desde o início. A prefeitura
aquilo que eu falei da continuidade, né? Eu acho que isso é os nomes não são importantes. O importante é sempre o trabalho. O que significa política para a sociedade? O que você fazer política, uma política com grandeza, com seriedade. De alto é nível. o que está sendo feito para você. Obrigado, vereador Adelino Pedro Rodrigues. Obrigado, Rafael, mais uma vez pela presença. Obrigado a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.